Fala, impressionadores! No vídeo de hoje eu quero falar com vocês alguns cuidados que você tem que tomar quando você tenta otimizar demais o seu código, e eu vou mostrar isso com um exemplo prático para vocês. Então, vai ser um vídeo curto e direto ao ponto, mas você vai aprender exatamente até que ponto vale a pena você otimizar a linha de código e até que ponto já começa a ser maléfico, né? Porque você pode acabar cometendo, não erros de código, mas pode ser pior você tentar otimizar as linhas de código. Vamos entender isso no vídeo de hoje? Vamos lá! Bom, galera, se você gostou da ideia do vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal para continuar aprendendo sempre com a gente Python, ciência de dados, JavaScript, SQL, todos esses conteúdos da linha de tecnologias que a gente traz aqui para vocês. E eu vou deixar para vocês aqui na descrição duas coisas muito importantes. Primeiro, os arquivos da aula. Então esse arquivo da aula aqui junto com o gabarito, ele vai estar disponível aqui, já pega ele, faz o download para você poder rodar no seu computador e fazer testes por conta própria, que eu sempre recomendo que vocês façam isso na hora de aprender a programar. E segundo, um mini curso gratuito de Python, vou deixar ele aqui na descrição também, mini curso gratuito de Python, pega lá e volta aqui para o vídeo, porque afinal de contas o mini curso é gratuito, é só você acessar ele e pegar, tá? Então, vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês na aula de hoje? Essencialmente é o seguinte, quando a gente tenta tratar, por exemplo, condições em códigos em Python, a gente tem ferramentas para otimizar isso. Por exemplo, você normalmente quando vai criar uma condição, você usa um if, depois você usa um else, e dependendo dessa condição, você pode transformar isso tudo aqui numa linha de código. E dependendo dessa condição, você consegue enxugar ainda mais. Só que até que ponto vale a pena você enxugar a linha de código ou você deixar as linhas de código mais abertas? Como assim? Pensa comigo. A regra geral que a gente segue quando a gente está otimizando o código que a gente construiu é sempre o seguinte. A gente tenta construir o código de forma otimizada, ao mesmo tempo que a linha que o seu código ele não pode perder a facilidade de leitura, né? Ou seja, uma pessoa lendo aquele código, ela tem que conseguir bater o olho e entender o que aquele código está fazendo, sem parar muito numa linha específica e ficar, nossa, mas o que essa linha faz mesmo? Caramba, não sei o que. Então é isso que você tem que tomar muito cuidado. E vamos ver isso com um exemplo prático? Olha só, imagina que eu tenho a função calcular imposto, e a função calcular imposto ela recebe um faturamento. Tá? Ela recebe um faturamento. Se esse faturamento existir, se ela recebeu esse valor de faturamento e ele não é vazio, né, nem nada do tipo, então ele vai calcular o imposto como 30% do faturamento e vai dar esse imposto como resposta. E aí esse faturamento ele vai vir de um input do usuário, tá vendo? O faturamento da loja vai ser o input do usuário e o imposto vai ser o resultado da função calcular o imposto usando o faturamento da loja, né? Por que de um input do usuário, Lira? Ah, porque, por exemplo, isso poderia estar num site, o usuário fez o input lá no site, preencheu o campo e mandou enviar um formulário, ou então isso poderia estar numa automação que você fez, você criou uma janelinha, o cara inseriu lá o faturamento e assim vai. Se a gente rodar o código dessa maneira, o que acontece? O usuário vai ter que fazer um input, e aí, ó, por exemplo, olha para cá para baixo. Ó. Se o usuário fizer um input, por exemplo, de 500 de faturamento, vai dar 150 de imposto, corretamente. Se o usuário fizer um input aqui no faturamento de 0, por exemplo, vai dar um imposto corretamente, de 0, mas se o usuário simplesmente rodar, né, executar isso, e ele não preencheu o faturamento, ele só deu um enter, o seu imposto vai dar none. Não faz sentido. O imposto não é none. O imposto deveria ser 0. Então, o que você pode fazer aqui para tratar essa situação aqui? Você pode verificar a própria variável imposto, né? Ou o faturamento da loja, se ele preencheu o faturamento da loja ou não. Então, você pode fazer assim, ó. Se o faturamento da loja foi preenchido, então esse if aqui é uma condicional que é basicamente o seguinte, se essa variável faturamento loja ela tem algum valor que é diferente de none ou de texto vazio, né? Ou seja, se ela foi preenchida com algum valor, então eu vou calcular o imposto. Eu vou calcular o imposto exatamente da maneira que a gente tinha colocado antes. Então, se existe um faturamento da loja preenchido, então o meu imposto vai ser a função calcular imposto. Caso contrário, o meu imposto é simplesmente 0. Beleza? E aí se eu rodar o código agora e simplesmente der um enter no faturamento, ele fala o imposto foi de 0. E aqui começam as nossas otimizações. Beleza. Aí, repara o seguinte, quando você olha isso daqui, você começa a querer, às vezes, otimizar. Se você está no início do aprendizado do Python, você olha isso aqui tá tudo bem, e tá tudo bem, tá? Se você deixar o seu código aqui, ele tá 100% certo, ninguém vai reclamar do seu código, nem nada do tipo, pode seguir assim. Mas alguns programadores que já estão mais acostumados com isso, pensam assim, pô, Lira, isso aqui é uma condição que está simplesmente mudando o valor da variável imposto, ela só faz uma única coisa. Quando você tem uma condição que só faz uma única coisa, você pode transformar ela nisso daqui, ou seja, quando o objetivo de um if, né, não é uma função, quando o objetivo de uma condição, de um if, ele é só mudar o valor de uma variável, você pode fazer assim, ó, o imposto, que vai ser a sua variável, ele vai ser a função calcular imposto, se o faturamento da loja existe. Caso contrário, ele vai ser 0. Então você pode transformar esse if todo nisso daqui. E isso daqui ainda é legível, ou seja,
Você consegue ler essa linha de código de uma forma relativamente intuitiva. Se foi a primeira vez que você viu isso aqui, talvez não tanto, mas uma pessoa que já aprendeu a programar em Python, já viu um pouco mais de código, consegue ler isso aqui de uma forma intuitiva. E eu consigo ler com vocês, olha só. Imposto é o resultado da função calcular imposto se o faturamento da loja existe. Caso contrário, é o valor zero. Então isso daqui está super correto, tá? E está super certo. Se o cara não preencher nada no faturamento, vai dar zero. E se ele preencher alguma coisa, como por exemplo faturamento de 500, ele vai dar lá os 150, que era 30% de 500. Show de bola. Mas existe uma outra forma, inclusive, de você fazer essa otimização. Nossa, Lira, mas eu quero otimizar ainda mais. Eu quero conseguir escrever menos ainda aqui em cima. Beleza? Você consegue? Consegue. Você pode fazer assim, ó. O imposto vai ser o calcular imposto com faturamento da loja ou zero. O que isso daqui vai fazer? É o seguinte, presta atenção. Quando você cria uma variável e você bota dois valores, ela vai ter esse valor ou esse outro valor. Você pode fazer isso no Python? Pode. Esse primeiro, ele vai ter a variável, ela vai receber esse primeiro valor daqui. Se esse primeiro valor daqui for none, ou seja, for vazio, então ele vai receber o segundo valor. Beleza? Então é assim que funciona quando você coloca um OR aqui, né, na hora de atribuir um valor para uma variável. Você pode colocar um valor, caso esse valor aqui seja none, ou seja, ele não tenha nenhum valor, então ele vai atribuir o segundo valor daqui. Isso vai funcionar também, olha só, vou rodar o código aqui, se eu colocar nada no faturamento, ele vai dizer que o imposto foi de zero, que ele está pegando o caso do OR, e se eu colocar aqui, por exemplo, o faturamento de 500, ele vai pegar 150, por quê? Porque a função calcular imposto vai devolver como resposta 150, então ele vai pegar o primeiro valor daqui. E lembra, olha só, repara, essa função ela não devolve nada como resposta, ou seja, ela não tem nenhum valor quando o faturamento da loja é simplesmente vazio, porque esse if daqui não vai passar, ele não vai passar desse if, então ela não vai devolver nada como resposta. Quando uma função não devolve nada como resposta, esse valor daqui, da resultado da função, ele é none. E aí por isso que ele passa para o resultado do zero. Só que repara, essa linha de código daqui, ela não é tão fácil de ler. Você olha, imposto é o valor da função calcular imposto ou zero. Pô, beleza, mas quem é a função calcular imposto? Ah, é esse cara daqui. Pô, mas em que caso a calcular imposto tem que retornar none para isso daqui ir para a condição do ou e tal? Você repara que começa a ficar um pouco difícil, o seu código começa a se tornar menos legível. Quando o seu código começa a se tornar menos legível, você tem que dar um passo atrás. Você está tentando otimizar demais alguma coisa. Eu sei que aqui o exemplo é simples e parece que não é isso, mas imagina um código muito grande fazendo isso daqui várias e várias e várias vezes. Começa a ficar um pouco confuso de bater o olho no seu código e entender. Aqui em cima, essa condição está explícita. E é melhor no Python, em linguagem de programação como um todo, você deixar as regras do seu código sempre explícitas. Não tenta ficar ocultando as regras. Ah, porque quando eu colocar essa condição, isso daqui vai acontecer já naturalmente, então eu vou evitar colocar essa condição. Não. Tente colocar as coisas explícitas. Você não precisa ser redundante, mas é bom que as condições estejam explícitas. Então, na minha opinião, isso daqui é uma linha de código melhor do que essa daqui de baixo. Porque essa daqui de cima você consegue entender o que ela está fazendo. Você consegue entender a condição que ela está tratando. Você bate o olho e consegue reconhecer. Essa de baixo você começa a ter que pensar muito. Você começa a ter que ir muito longe para você entender aquela linha de código. Então, se eu fosse otimizar esse if daqui, eu pararia nesse ponto daqui. E eu recomendo vocês a fazerem. Era isso que eu queria trazer para vocês. Então, sempre que você for construir o seu código, pensa nisso. Cara, eu estou otimizando demais. Eu estou tentando fazer alguma coisa que o cara vai... A linha de código vai ficar minúscula, vai ficar muito pequenininha, mas na hora de alguém ler vai ser um pouco difícil. Não, então dá um passo atrás e não otimiza até esse ponto. Beleza? E tenta sempre... Eu sei que esse não tem uma regra fixa, é sempre um balanço, você vai se acostumando à medida que você vai fazendo. Mas eu queria trazer isso para vocês, tanto para ensinar esse novo tipo de comparação aqui, mas também para trazer essa discussão de até onde vale a pena otimizar. Vale a pena otimizar até onde seu código continua legível, continua intuitivo. Quando ele começa a ficar muito otimizado, mas não intuitivo, vocês deveriam parar e não otimizar mais a partir dali, ou otimizar, digamos assim. Beleza? Espero de verdade que tenham gostado. Um grande abraço, até a próxima aula. Não deixe de pegar o mini curso que está aqui na descrição.